Olá, eu sou Daniela e hoje falaremos sobre duopólio. Antes de falar de duopólio em si, eu vou falar um pouquinho de teoria dos jogos. Eu vou apresentar como a gente representa o resultado de um jogo numa matriz de payoff, para então poder falar de um duopólio desenhado como um jogo de Dilema dos Prisioneiros e aí então avaliar o duopólio em si. Primeiro vamos entender um pouquinho o que é esse jogo Dilema dos Prisioneiros, como a gente representa ele, como a gente acha os resultados do jogo. Primeiro vendo a representação. Então a gente vai considerar dois jogadores, tá? O jogador 1, ele tá na linha e ele pode escolher, nesse exemplo aqui de jogo, que ainda não é o Dilema dos Prisioneiros, é só um primeiro exemplo, ele pode escolher alto ou baixo. O jogador 2, que está representado na coluna, pode escolher esquerda ou direita. Sim, são as duas estratégias e as duas ações que ele então pode escolher, pode tomar. Aqui no meio da matriz a gente tem os resultados, né, o payoff de cada um dos jogadores quando eles jogam essas estratégias. Então, aqui no primeiro quadrante, que a gente vê 1 e 2, significa que quando o jogador 1 escolhe alto e o jogador 2 escolhe esquerda, o jogador 1 vai ganhar 1 e o jogador 2 vai ganhar 2. Então, a primeira entrada é o payoff do jogador 1, a segunda entrada é o payoff do jogador 2. Aqui ao lado a gente vê, então, alto com direita, o jogador 1 ganha 0, o jogador 2 ganha 1. Aqui embaixo, baixo com esquerda, o jogador 1 ganha 2, o jogador 2 ganha 1. E aqui baixo com direita, o jogador 1 ganha 1 e o jogador 2 ganha 0. Sim? Então, aqui nessa matriz, a gente consegue representar os resultados de todas as combinações de estratégias que os jogadores têm. Sim? Resolvendo, então, esse primeiro exemplo, como que a gente faz? A gente olha assim. Se o jogador 1 escolhe alto, que é essa linha onde está a estratégia alto, o que o jogador 2 vai preferir? Então, a gente olha para a segunda entrada em cada quadrante da matriz e compara aqui 2 com 1. O 2 é maior, então se o jogador 1 escolhe alto, o jogador 2 vai preferir escolher esquerda. Sim? Se o jogador 1 escolhe baixo, então a gente compara esse 1 com 0 e a gente vê que o jogador 2 vai preferir esquerda, porque ele prefere 1 do que 0. Sim? Agora olhando para o jogador 1. Se o jogador 2 escolhe esquerda, o jogador 1... Aqui, desculpa, andou. Se ele escolhe esquerda, o jogador 1 vai preferir escolher baixo, porque ele tem a opção, se escolhe baixo, ele ganha 2, se escolhe alto, ele ganha 1. Então, quando o jogador 2 escolhe esquerda, ele prefere escolher baixo. Já quando o jogador escolhe direita, o jogador 1 prefere escolher baixo, porque entre 0 e 1 ele prefere 1. Então, se o jogador 2 escolhe direita, o jogador 1 escolhe baixo. Uma observação que eu vou fazer nesse exemplo aqui é que ele é um jogo simultâneo. Então, nenhum dos jogadores vai esperar, tem como esperar ver o que o outro escolhe para escolher. As escolhas vão ser feitas ao mesmo tempo. Então, o jogador 1, ele tem que ter o que ele vai fazer para cada situação. Então, ele tem que escolher o que ele joga sem saber exatamente se vai ser esquerda ou direita. Sim? Então, ele tem que pensar assim, se ele jogar direita eu prefiro isso, se jogar esquerda eu prefiro isso, e aí, então, daí fazer a sua estratégia. Então, se o jogador 1, para o jogador 1, jogar baixo é a estratégia dominante, porque a gente viu que tanto quando o jogador 2 escolhe direita
quando ele escolhe esquerda, a gente viu que o jogador 1 vai sempre escolher jogar baixo. Sim? Então lembra que quando é direita ele prefere baixo, ele prefere 1. Quando é esquerda ele prefere baixo, porque ele prefere 2. Então a gente sabe que o jogador 1 sempre vai escolher baixo. Para o jogador 2, a escolha esquerda é a estratégia dominante. Então a gente viu que quando o 1 escolhe alto, o 2 prefere esquerda, e quando o 1 escolhe baixo, o 2 também prefere esquerda. Então o 2 vai sempre escolher esquerda. Então, nesse jogo a gente viu que o jogador 1 sempre vai escolher baixo, o jogador 2 sempre vai escolher esquerda, e a gente tem então que o resultado do jogo, o equilíbrio de Nash, que a gente chama que é o resultado desse jogo, vai ser baixo-esquerda. Sim? Agora, só mais um detalhe, quando a gente fala qual é o equilíbrio, a gente não fala os payoffs, a gente fala as estratégias. Sim? Então, o equilíbrio de Nash desse jogo é o par de estratégias baixo-esquerda. A gente segue a representação de botar primeiro o jogador 1, primeiro a estratégia do jogador 1, depois a estratégia do jogador 2, assim como na matriz de payoff a gente bota primeiro o payoff do jogador 1, vírgula, payoff do jogador 2. Então é sempre essa anotação. Resolvendo um segundo exemplo. Então, nesse exemplo, os payoffs estão diferentes. A gente tem os mesmos dois jogadores, as mesmas estratégias de alto, baixo, esquerda e direita, mas os payoffs são diferentes. Então, resolvendo. Vamos lá. Quando o jogador 1 escolhe alto, o jogador 2 prefere esquerda. Então, a gente olha os segundos payoffs e compara. Então, 1 é melhor que 2. Então, se o jogador 1 joga alto, o jogador 2 prefere esquerda. Se o jogador 1 escolhe baixo, o jogador 2 prefere direita, porque 2 é maior que 0. Sim? Agora, olhando para o jogador, o que o jogador 1 escolheria? Então, se o jogador 2 escolhe esquerda, então a gente está na coluna aqui da esquerda, o jogador 1 prefere jogar alto, porque 2 é maior que 0. Se o jogador 2 escolhe direita, o jogador 1 prefere jogar baixo, porque 1 é melhor que 0. Então, a gente tem dois equilíbrios de Nash, que são alto esquerda, baixo direita. Sim? E aí, qual dos dois resultados vai acontecer se de fato esse jogo for jogado? A gente não tem como dizer. Mas a gente sabe que tem dois resultados possíveis, que são alto esquerda e baixo direita. Os dois são equilíbrios de Nash. Resolvendo agora um terceiro exemplo, tá? Lembrando aqui que nesse segundo exemplo ninguém tinha estratégia dominante, tá? Então, ora um jogador prefere esquerda e ora prefere direita, o outro jogador ora prefere baixo, ora prefere alto, não tem estratégia dominante e tem dois equilíbrios de Nash. Nesse terceiro exemplo, então resolvendo novamente, a gente tem as mesmas estratégias, os mesmos dois jogadores, os payoffs são diferentes. Se o jogador 1 escolhe alto, o jogador 2 prefere esquerda, porque reparem, 0 é melhor do que menos 1. Se o jogador 1 escolhe baixo, o jogador 2 prefere direita. Sim? 3 maior que 0, ele prefere direita. Lembrando que quando a gente está olhando o que o jogador 2 prefere, a gente vai olhar sempre o segundo número, que é o payoff do jogador 2. O primeiro número é o payoff do jogador 1, o segundo número, o payoff do jogador 2. Quando o jogador 2 escolhe esquerda, o jogador 1 prefere baixo, porque ele prefere ganhar 1 do que 0. Então, se o 2 escolhe esquerda, o jogador 1 prefere baixo. Se o 2 escolhe direita, o jogador 1 prefere alto. Sim? Então, neste jogo não há estratégia dominante, então os jogadores preferem alto ou baixo dependendo do que o outro escolheu, e não há equilíbrio de Nash. Sim? Reparem que em nenhuma das entradas a gente tem os dois escolhendo aquele quadrante. Então, aqui não há equilíbrio de Nash.
Então, agora, falando do dilema dos prisioneiros. A representação muito parecida, a gente tem 2 jogadores, cada um tem 2 estratégias, aqui a gente tem os payoffs. Esse nome Dilema dos Prisioneiros vem da história de que você tem 2 pessoas que foram cúmplices num crime e são presas, e então cada uma é levada para uma sala de interrogatório diferente e são interrogadas separadamente, sem poder trocar informações, sem poder conversar, sem saber o que o outro está escolhendo. Então tá um em cada sala, vai ser um jogo simultâneo, eles vão escolher ao mesmo tempo sem saber o que o outro escolheu. E eles têm a opção confessar e não confessar. Sim? Então, olhando aqui o nosso joguinho que a gente aprendeu a ver. Então, se o jogador 1 confessa e o jogador 2 também confessa, ambos vão ter um payoff de -3. Se os 2 não confessam, ou seja, se eles mantêm uma escolha cooperativa, eles resolvem não denunciar o outro, continuam nenhum dos 2 confessando, os 2 têm payoff de -1. Se o jogador 2 não confessa, mantendo o combinado, e o jogador 1 trai, ele vai ter, o que a gente chama, né, de uma... ele vai ser privilegiado por ter confessado e entregado todo o jogo, então ele vai ter um payoff 0 e o 2 vai ter um payoff -6. Mesma coisa aqui se o 2 confessar e o 1 não. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, em tempos de que ele vai ficar preso. Então, se o 1 confessar e o 2 não, o 1 vai ser liberado porque ele cooperou com a polícia e o 2 então vai ficar 6 anos preso. Aqui, se nenhum dos 2 confessa, eles podem ser até presos, mas você não tem confissão e então a gente pensa que a punição vai ser menor. E se os 2 confessam, a punição vai ser -3. É uma forma de pensar nesses payoffs. Sim? Então, resolvendo agora o jogo, se a gente tem, nesse dilema dos prisioneiros, um jogo com uma só rodada, que é o que a gente chama de one-shot game, vai ter uma só rodada. Eles vão ser presos, vão escolher confessar ou não, e pensar que depois dali acabou, cada um vai ser preso ou não, e eles não vão mais ser parceiros. Acabou, é aquela única vez, é um jogo que vai ser jogado uma vez, um único crime que eles praticaram, e vão ser presos e tem essa opção de confessar. Então, quando o jogo é um jogo de uma rodada só, não importa amanhã, cada um vai ver o que é melhor para si naquela única rodada de jogo. Então, resolvendo o nosso jogo, como a gente estava resolvendo antes, se o jogador 1 escolhe confessar, o jogador 2 vai preferir confessar. Então, -3 é melhor do que -6. Se o jogador 1 prefere não confessar, o jogador 2 também vai preferir confessar, porque 0 é melhor do que -1. Sim? Se o jogador 2 confessa, o jogador 1 prefere confessar. -3 melhor do que -6. Se o jogador 2 não confessa, então olha essa coluna, o jogador 2 não confessa, o jogador 1 vai preferir confessar, porque 0 é melhor do que -1. Então, a gente tem que confessar a estratégia dominante para os 2 jogadores, eles vão preferir confessar sempre. O equilíbrio de Nash, então, nesse jogo vai ser confessa, confessa. Tá? E o curioso que dá para perceber aqui é que o equilíbrio, quando nenhum dos 2 confessa, é melhor para eles, para ambos, do que o equilíbrio quando os 2 confessam. Mas quando a expectativa é de que o outro não confesse, é melhor confessar, num jogo de uma rodada só, a gente só consegue chegar no resultado que é confessa, confessa, mesmo esse resultado sendo pior para os 2 do que o resultado não confessa, não confessa. A gente não tem como atingir esse resultado cooperativo. Sim, isso para um jogo de uma rodada só. Então, num jogo finito, e aí isso quer dizer, isso para um jogo de uma rodada só. Se o jogo tem mais de uma rodada, mas ele é um jogo finito,
a gente sabe que a última rodada do jogo, ela vai ser equivalente a esse jogo de uma rodada só. Então, lá no final, na última rodada, dado que ele é finito, a gente tem um final, tem uma última rodada, um final marcado. Ele vai ter exatamente esse resultado que a gente viu do confessa, confessa, é o resultado não cooperativo. Dito isso, o penúltimo período vai ser analisado como se fosse o último, já que o último a gente já sabe que vai confessar, confessar, a gente tem que pensar, então, o que fazer no jogo anterior. Como esse jogo anterior é o último agora, então, que pode haver cooperação, já que no próximo a gente já viu que vão todos confessar, de novo eles escolhem confessa, confessa. E aí, resolvendo esse jogo de trás para frente, que a gente chama de indução retroativa, a gente vê que se o jogo for finito, não tem como também, de novo, atingir um equilíbrio cooperativo. Em cada rodada do jogo, a escolha confessa, confessa é o equilíbrio de Nash. Então, é o que vai acontecer. No entanto, a gente consegue sim atingir um equilíbrio cooperativo, né? Ou um equilíbrio de colusão. Também, no caso de firmas, né? Lembrando que a gente está falando aqui do duopólio, que a gente vai, quer dizer, já falar do duopólio, a gente consegue um equilíbrio de cartel, ou seja, um equilíbrio cooperativo, se o jogo for infinito. Ou seja, se os jogadores estão jogando repetidamente esse jogo de Dilema dos Prisioneiros e eles não têm data marcada para acabar, quer dizer, eles têm a expectativa de que vão ser novamente cúmplices num crime e de novo, e de novo, e de novo, sem fim. E quer dizer, e num jogo infinito não significa que vai ser jogado para sempre, né? Você pode dizer, mas a gente sabe que eles vão morrer. Sim, mas o jogo para ser infinito basta que a gente não tenha data marcada para fim. Quando é um jogo que não tem expectativa de final, mesmo que você saiba que um dia vai acabar, mas você não sabe quando. Então, quando você está jogando uma rodada, você sempre tem expectativa de que vai ter mais uma. Você não sabe que aquela é a última, mesmo que seja. Então, né? A gente pode pensar, no caso dos prisioneiros, eles podem estar cometendo um roubo e podem levar tiro e morrer. Então, aquela vai ter sido a última rodada. Quer dizer, a rodada anterior, né? O interrogatório anterior foi o último da vida deles, só que eles não sabiam quando estavam sendo interrogados. Eles têm expectativa de que aquela cooperação, aquele crime que eles estão como comparsa vai ser um crime que vai sempre se repetir, se repetir, se repetir. Então, essa é a ideia de ser infinita, de não ter um fim determinado. Se isso acontece, se o jogo é repetido vezes seguidas sem um fim conhecido, então a gente considera que o jogo é um jogo infinito e aí sim é possível conseguir um equilíbrio cooperativo, tá? E aí eu vou dar um exemplo de estratégias, é só um exemplo, existem várias estratégias possíveis e punições possíveis que conseguem fazer com que exista um equilíbrio cooperativo, mas eu vou dar aqui um exemplo para mostrar que é possível conseguir um equilíbrio de cooperação, tá? Então, a gente vai supor a seguinte estratégia. Uma estratégia é, eu não confesso na primeira rodada, tá? Se o outro jogador não confessou também, na próxima rodada eu não confesso. Então, eu não confesso. Na próxima, aí eu observo o que ele fez. Se ele não confessou, na próxima eu não confesso. E assim por diante. Eu observo se ele não confessou, na próxima eu não confesso. Se o outro jogador confessou, então eu vou confessar para sempre. Então vai ser uma coisa punitiva. É a estratégia que a gente chama de tit for tat, ou tomar lá da cá, ou também pode ser conhecido, é o famoso olho por olho, dente por dente. Se ele confessou, eu vou confessar. E aí eu vou puni-lo, eu vou querer um revanche, eu vou confessar para sempre. Mesmo que depois ele pare de confessar, eu vou confessar para sempre. E a outra opção é sempre confessar. É começar confessando e confessar para sempre. Então, são duas estratégias. Uma estratégia de confessar sempre e uma estratégia de eu começo cooperando e observo o que ele faz nessa primeira rodada. Se ele cooperar, eu não confesso na próxima. Se ele confessar, eu confesso para sempre. Sim? Então, observando essas duas... E aí, considerando que essas estratégias valem para os dois jogadores. Então, aqui,
A primeira matriz de payoff, eu coloquei o payoff por rodada, tá? Então, se numa determinada rodada os dois confessam, é -3, -3. Se naquela rodada os dois não confessam, é -1, -1. Se naquela rodada específica um confessa e o outro não, o que o confessor vai ter 0, o que cooperou vai ter -6 e vice-versa. Na matriz de baixo, eu já coloquei o payoff total, tá? Então, eu representei por letras, A, B, C, D, o payoff desse jogo infinito, tá? Então, o letra A é quando confessa para sempre, né? Então, confessa em todas as rodadas. Então, eu sei que o payoff vai ser -3 na primeira rodada, -3 na segunda e assim por diante infinitamente, tá? Então, eu sei que esse A vai ser o somatório infinito, né? Desse -3, -3, -3. E eu chamei de A. O B aqui é quando os dois fazem a estratégia toma lá da cá, tit for tat. Então, os dois vão cooperar no primeiro e dado que o outro cooperou, então coopera no seguinte e assim vai. E aí, como os dois estão cooperando de início, o que a gente vê é uma cooperação infinita. Então, coopera, coopera e vai sempre cooperar. Então, vai ser -1 infinitamente. Eles vão estar sempre nesse quadrante não coopera, não coopera em todas as rodadas. E aí eu chamei de B. Então, é o somatório do -1 infinitamente. O que eu chamei de C é uma primeira rodada em que eu confesso e ele não. Então, eu tenho o 0 na primeira rodada. E depois, então, como ele viu que eu confessei, ele vai escolher não confessar para sempre. Então, daí em diante, eu vou sempre ter -3. Sim. Né? E aí, supondo que eu vou confessar também, né? Porque aí não faria sentido, dado que eu conheço essa estratégia, eu sei que ele daí, depois da primeira rodada, vai confessar para sempre. Não faria sentido eu não confessar, né? Então, dada a estratégia desenhada, eu vou também confessar para sempre. Se eu tem como fazer uma estratégia diferente em que a punição seja por um período finito, né? Então, se isso acontecer, é possível que em algum momento eu volte a cooperar. Mas nessa estratégia como foi desenhada, uma vez que eu não confesso, eu vou continuar não confessando. Desculpa, uma vez que eu confesso, eu vou continuar confessando para sempre. Então, se eu trair, eu vou confessar para sempre. Então, a opção C vai ser 0, depois -3, -3, -3, infinitamente. E a opção D é quando na primeira rodada eu cooperei, e aí sim, então eu observo que o outro confessou e vou continuar confessando para sempre. Tá? Então, é -6, 3, 3, 3. E isso é o que eu chamei de D. É o meu payoff. Se na primeira eu confessei, o outro não confessou, e daí em diante nós dois vamos confessar. Tá? Então, é -3, -3, -3. Resolvendo o jogo, aqui então eu coloquei que o D vai ser então menor que o A, que vai ser menor que o C, que vai ser menor que o B, né? Fazendo essas contas aqui de soma infinita. Eu sei esse resultado. Quem quiser pode fazer para checar que é isso mesmo. Então, lembrando que D é menor que A, que é menor que C, que é menor que D, a gente vai resolver esse jogo pensando nas rodadas infinitas. Então, a gente vai ver que se o jogador 1 confessa sempre, o jogador 2 vai preferir confessar. Mas se o jogador 1 joga aquela estratégia do toma lá da cá, o jogador 2 vai preferir jogar o toma lá da cá também, que é começar cooperando e aí cooperar. Se o outro cooperou na primeira, a gente continua cooperando. Se o outro jogador não cooperou, você passa a confessar para sempre. Então, essa daqui. Se o jogador 2 confessa sempre, o jogador 1 vai querer confessar para sempre. E se o jogador 2 começa jogando toma lá da cá, se o jogador 2 escolhe, né, o toma lá da cá, o jogador 1 vai preferir o toma lá da cá também. Então, nesse jogo infinito, é possível chegar a um equilíbrio de colusão, né, ou de cooperação. Porque nesse caso, confessar sempre não vai ser estratégia dominante
E a gente vai ter dois equilíbrios, que é o confessa sempre, ou toma lá da cá, toma lá da cá. Sim? Então a gente tem dois equilíbrios. Se a gente der sorte, né, o acontecer dos dois começarem jogando toma lá da cá, eles vão jogar toma lá da cá para sempre. E então a gente consegue esse equilíbrio cooperativo de colusão. Sim? Então, essa introdução de jogos vai ser necessária para a gente avaliar o duopólio, que que a gente vai ver o que acontece num duopólio quando os jogadores fazem cartel, né? Quando eles resolvem cooperar, resolvem escolher uma quantidade de cartel. O duopólio é um oligopólio com duas firmas. Então, se existe... Agora vamos aproveitar o que a gente aprendeu do dilema dos prisioneiros e analisar um duopólio com cooperação. O que acontece, como funciona. Se as firmas resolvem fazer um cartel num duopólio, elas vão juntas agir como se fossem um monopolista, sim? E aí o que a gente viu ao passado de monopólio vai valer. Elas vão igualar a receita marginal ao custo marginal, elas vão juntas produzir a quantidade que um monopolista produziria nesse mercado, que a gente sabe que é o máximo de lucro que alguém consegue, e vão então dividir esse lucro, tá? Só lembrando que o cartel é ilegal. Então, colocando agora esse nosso jogo, né, de cartel no dilema dos prisioneiros, o que a gente tem? Que as firmas têm as estratégias competir ou cooperar, né? Assim como os nossos prisioneiros podiam confessar ou não. Quando as duas competem, a gente vai considerar que eles vão ter um lucro de competição de duopólio. Eu chamei aqui de P de C, esse Q para Cournot. Já a gente vai ver o que é um Cournot. Mas por enquanto vamos pensar que é um lucro de duopólio competitivo. Então, quando duas firmas estão competindo num duopólio, escolhendo quantidades de forma competitiva, a gente vai ter esse equilíbrio que eu chamei de P, ou um lucro que eu chamei de PC para cada uma. Quando as duas cooperam, elas vão ter esse lucro de monopólio dividido. Eu dividi igual, só para simplificar, né? Então, eu botei que o lucro de monopólio vai ser dividido igualmente. Não necessariamente elas vão dividir meio a meio, mas nesse nosso exemplo, elas vão dividir ao meio o lucro de monopólio. Quando a firma 1 compete e a firma 2 coopera, essa firma 1 vai ter esse lucro que eu chamei de P de T, que é um lucro de quem traiu, um lucro do traidor. E esse lucro vai ser muito alto, porque a outra firma, a firma 2, está escolhendo uma quantidade menor para produzir, que é a quantidade que elas acordaram de monopólio. E a firma 1, então, vai não manter essa cooperação e resolver produzir uma quantidade maior. Sim? E aí a firma que foi traída vai ter um lucro muito menor, que ela vai estar sozinha fazendo aquela quantidade de monopólio, enquanto a outra não. Resolvendo o jogo, a gente... aqui eu teria que dar um exemplo numérico, né, pra gente ter certeza, só que confie em mim que resolvendo o jogo, a gente vai ter que competir a estratégia dominante para ambos os jogadores. E, de novo, apesar de um lucro de monopólio, metade, né, de um lucro de monopólio, ser um resultado melhor do que esse lucro de Cournot, a gente não vai conseguir atingir esse cartel num jogo que seja de uma rodada ou finito. Assim como a gente viu quando estava falando de teoria dos jogos, se a gente está numa expectativa de horizonte infinito, então é possível sim conseguir essa cooperação. Então é possível atingir esse equilíbrio de cartel, né, o equilíbrio de colusão, se um jogo for infinito. Sim?
Num oligopólio, né? Vou falar agora de oligopólio, não necessariamente a gente está falando de duas firmas só, mas só lembrando que, em geral, a gente trabalha com duopólio porque é muito fácil de estender os resultados do duopólio para um oligopólio com 3, 4, 5 firmas. E as contas ficam muito mais fáceis quando a gente está falando de duas firmas só. Por isso a gente usa muito a simplificação de usar só duas firmas para fazer todas as contas e ver os resultados, sabendo, tendo em mente que estender para uma terceira ou quarta firma é simples, tá? Então, num oligopólio, a gente pode ter produtos diferenciados, tá? Ou produtos que o consumidor vê como diferenciados. Quer dizer, podem ser ou não, né? Lembrando que pode ser, não necessariamente são diferenciados. Um oligopólio ele pode ser um oligopólio com produtos homogêneos ou um oligopólio com produtos diferenciados. No caso de produtos diferenciados, então, como a gente já viu, eles podem ser diferenciados por localização, por qualidade, por estilo ou até por reputação, né? Então, às vezes uma determinada marca tem uma reputação de ser melhor e não necessariamente de fato a qualidade é melhor, mas ela conseguiu conquistar essa fama de ser melhor, e aí a diferenciação é mais por uma questão de reputação do que de qualidade em si, né? Então, no caso do oligopólio, a gente pode ter oligopólio com diferenciação ou não de produtos. Falando agora de oligopólios da forma mais geral, as firmas podem escolher preços ou quantidades, né? Então, assim, a gente pode modelar um oligopólio considerando que as firmas escolhem preços ou considerando que elas escolhem quantidades. Podemos também considerar que elas escolhem ao mesmo tempo, então a gente modelaria o oligopólio com um jogo simultâneo, ou a gente pode considerar que o oligopólio é um jogo sequencial, ou seja, primeiro uma firma faz sua escolha, depois a outra firma, observando essa escolha, então faz a sua própria escolha, tá? Eu fiz esse quadrinho para resumir. Então, se a gente considera que as firmas estão escolhendo quantidade de forma simultânea, o modelo que a gente usa é o modelo de Cournot. Se a gente considera que as firmas escolhem preço de forma simultânea, a gente usa o modelo de Bertrand. Se elas estão escolhendo quantidade de forma sequencial, a gente tem o modelo de Stackelberg, e se elas escolhem preço de forma sequencial, a gente tem o modelo sequencial de preços. Eu vou falar aqui nessa aula das escolhas de quantidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho de forma breve, não muito profunda, do modelo de Cournot e depois do modelo de Stackelberg. Tá? Então, primeiro o modelo de Cournot. No modelo de Cournot, as firmas escolhem quantidade de forma simultânea. Elas escolhem ao mesmo tempo. A gente já viu que elas vão maximizar lucro e como já visto e como eu já falei, que para toda estrutura de mercado, para qualquer forma, a maximização de lucro do produtor sempre vai se dar numa quantidade tal que receita marginal e custo marginal se igualam. Tá? Isso vale também para um modelo de oligopólio em que a gente está falando de escolha de preços. Então, a gente vai ter que cada firma vai escolher o quanto produzir, tá? De forma simultânea, igualando o custo marginal e receita marginal. A gente sabe que na competição perfeita, né, a receita marginal é constante. Lembra que a receita marginal ela vai ser perfeitamente elástica a uma reta horizontal e vai ser igual ao preço. E a gente sabe que, então, um aumento na quantidade vai aumentar a receita pelo efeito quantidade, e só existe esse efeito, não existe um efeito preço. Na competição perfeita, cada produtor não afeta preço, o preço é dado pelo mercado. Sim? No caso do monopólio, que é o oposto, né? A gente viu já na aula passada, a receita ela é negativamente inclinada. E um aumento no preço tem um efeito. Um aumento no preço tem um efeito negativo também na receita. Então, ele vai ter um efeito positivo, que é o efeito preço, que com preço mais alto, cada unidade vendida vai ser vendida a um preço maior,
mas por outro lado a quantidade a ser vendida vai diminuir por conta do aumento de preço. Então esses dois efeitos existem no caso do monopólio. Sim, que foram duas estruturas de mercado que a gente viu na aula passada. No caso do Cournot, a quantidade total vendida no mercado, ela vai ser a soma das quantidades produzidas pelas firmas. Agora, de novo, por simplificação, eu vou voltar para o caso de duas firmas, mas poderia ser quantas firmas a gente quisesse, contanto que ficasse um número pequeno de firma. Se o número de firmas é muito grande, a gente já está indo em direção a um modelo de competição perfeita ou de competição monopolística, no caso da diferenciação. Então, para uma quantidade pequena de firmas, e aqui mais especificamente vou falar para duas, a quantidade vendida no mercado vai ser Q1 mais Q2, então a quantidade que as duas firmas produzem. Nesse caso, uma redução do preço de mercado vai ter um efeito na quantidade e vai ter um efeito preço não só pelo fato de que, né, o preço da firma que escolheu diminuir esse preço vai ter esse efeito, mas também porque ao diminuir preço e aumentar a quantidade, a firma que fez essa ação de diminuição de preço e aumento de quantidade vai afetar também o preço da outra firma por conta desse aumento de quantidade, porque ela vai mexer na quantidade de mercado, afetando também a outra firma. Então, por um lado, se esse efeito preço, né, inicial, individual, ele é menor do que o efeito preço que o monopolista tem, né, com que o monopolista se depara. Por outro lado, o aumento da quantidade vai afetar também a outra firma, ou de outra maneira, a quantidade escolhida pela outra firma também vai afetar a receita dessa firma em questão. Então, a própria firma vai ter um efeito preço menor, mas vai ter um efeito na sua receita como resultado da escolha de quantidade da outra firma, tá? Então, a gente vai observar uma mudança no que a gente observava de efeito preço-quantidade no monopolista por conta da existência da outra firma agora. Então, em resumo, os efeitos vão ser um efeito negativo de preço, menor do que o efeito preço que o monopolista tem, mas negativo, um efeito positivo na quantidade e um efeito negativo porque a outra firma vai aumentar um efeito preço negativo por conta do aumento de quantidade da outra firma. Sim? Então, quando você mexe no preço, você influencia a quantidade produzida pela outra firma e isso vai influenciar novamente o seu preço, tá? O preço ótimo do duopólio, ele vai ser menor do que o preço do monopolista e a quantidade total, então, produzida vai ser maior, tá? Não necessariamente a quantidade individual de cada firma ser maior, mas a quantidade produzida pelo mercado vai ser uma quantidade maior do que a quantidade de monopólio, tá? E o lucro de uma firma em duopólio é menor do que se ela está sozinha no mercado. Vendo a questão desses efeitos, fazendo uma continha, a gente viu, né? A gente já tinha visto esse efeito para o monopolista, então agora, para o caso de um duopólio, a gente tem que o preço, fazendo uma demanda linear, bem simples para a gente avaliar esse efeito, a gente tem então que o preço é igual a A menos BQ, onde A é o intercepto vertical, menos B é a inclinação da nossa demanda e esse Q grande é a quantidade total de mercado, então é a quantidade das duas firmas. Esse Q vai ser Q1 mais Q2, é a quantidade total do mercado em que tem a quantidade produzida pela firma 1 mais a quantidade produzida pela firma 2. A receita total, então, vai ser esse preço vezes a quantidade produzida por cada uma das firmas. A gente vai olhar aqui pelo lado da firma 1. Então, a receita total da firma 1 vai ser A menos B, Q total, vezes o Q1. Substituindo esse Q grande por Q1, Q2 mais Q2. Então, a gente tem a receita total da firma 1
Multiplicando esse Q1, a gente tem AQ1 menos B Q1 ao quadrado menos B Q1 Q2. Derivando para encontrar a nossa receita marginal, então a gente tem A menos 2BQ1 menos BQ2. Então a gente tem que o intercepto da receita marginal vai ser o mesmo da demanda, mas o efeito, agora, além do efeito que a gente tem, o efeito quantidade vindo da quantidade escolhida para Q1 que a gente tinha no monopólio, né, que é o menos 2B, a gente tem um efeito novo, que é esse menos B, que vem da quantidade escolhida da concorrente. Então, a receita marginal vai ser afetada não só pela minha quantidade, mas também pela quantidade que a minha concorrente escolhe. Sim? O próximo modelo de Cournot que a gente vai ver rapidamente é o modelo de Stackelberg. No modelo de Stackelberg, as firmas também escolhem quantidade, mas elas escolhem de forma sequencial, tá? Então, nesse modelo, a gente vai ter uma firma que é a líder, que é a firma que escolhe primeiro, e depois a seguidora, que é a firma que observa o quanto a líder escolheu produzir e faz a sua escolha. Óbvio que a líder, ela sabe que essa seguidora vai escolher depois que viu a quantidade da líder. Então, para escolher o quanto a líder quer produzir, ela leva em conta que a escolha da seguidora vai ser uma reação a essa sua escolha. Então, ela faz essa conta. Ela consegue fazer a conta de qual vai ser a quantidade total de mercado produzido, porque ela sabe que para cada quantidade que ela produz, a firma vai ter uma resposta, a firma seguidora vai ter uma quantidade resposta para essa quantidade escolhida. E ela leva isso em conta na sua escolha. A gente vai, então, por ser um jogo sequencial, representar esse jogo de uma forma diferente, que não por aquela nossa matriz de payoff. A gente vai fazer uma representação extensiva do jogo, tá? A gente representa num formato de árvore. O que acontece? Eu vou mostrar aqui. Se eu tenho esse jogo sequencial e resolvo representar ele e resolver em forma de matriz, eu vou chegar num resultado errado. Por quê? Eu vou pensar em estratégias como resposta às estratégias da outra, desconsiderando o fato de que, por ser um jogo sequencial, quando a firma seguidora vai jogar, ela conhece de fato a escolha da 1. Ela não precisa ter resposta para todas as escolhas possíveis da 1. Ela observa o que a 1 escolheu e então vai ter a resposta somente para essa escolha, tá? Então, eu botei aqui, resolvendo primeiro esse jogo na forma de matriz, que é a forma errada, para a gente ver o porquê que é errado. Então, para esse meu exemplo aqui, a gente vê. Se o jogador 1 escolhe alto, o jogador 2 vai preferir esquerda. Se o jogador 1 escolhe baixo, o jogador 2 vai preferir direita. Se o jogador 2 escolhe esquerda, o jogador 1 vai escolher alto. Se o jogador 2 escolhe direita, o jogador 1 vai escolher baixo. Então, resolvendo pela matriz, ou seja, desconsiderando que esse jogo é sequencial, a gente vai ter dois equilíbrios de Nash: alto esquerdo e baixo direita. Mas se na verdade a gente tem que o jogador 1 primeiro escolhe e o jogador 2 observa e escolhe, a gente vê que o nosso resultado vai ser outro. E aí agora então eu vou resolver esse mesmo jogo da maneira correta, que é resolvendo uma representação na forma extensiva, né, que é a minha forma aqui de árvore, e a gente vai ver que o resultado, que a gente não vai ter esses dois equilíbrios de Nash, tá? Então, resolvendo o jogo de forma por backward induction, né? Então indução retroativa, é de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque o jogador 1, quando ele vai escolher, ele já sabe o que o jogador 2 vai escolher. Então, a gente resolve assim, a gente resolve, o que o jogador 2 vai fazer, né? A gente vê qual é a melhor escolha do jogador 2, dado as escolhas do jogador 1, e aí, então, a gente vê qual que o jogador 1 vai, de fato, escolher, tá? Então, vendo aqui, primeiro a gente olha só para a escolha do 2, então a gente esquece aqui o payoff do 1.
Então a gente sabe o seguinte, que se o jogador 1 tiver jogado alto, e a gente sabe que se o jogador não escolher alto, o 2 vai observar isso. Então se o jogador 1 escolheu alto, o jogador 2 vai preferir esquerda. Se o jogador 1 escolheu baixo, o jogador 2 vai preferir direita. Então a gente já pode desconsiderar essa opção esquerda como sequência da escolha baixa, porque a gente sabe que se um escolher baixa, necessariamente o 2 vai escolher alto. E aqui também a gente pode desconsiderar essa escolha alta, direita, porque a gente sabe que se o jogador 1 escolher alto, o jogador 2 necessariamente vai escolher esquerda. Então a gente reescreve esse jogo já levando em conta essas duas escolhas. Então a gente vai ver que o 1 vai escolher jogar alto ou baixo, sabendo que se ele jogar baixo, o jogador 2 vai escolher direita, então o payoff do 1 vai ser 2. E se ele escolher alto, o jogador 2 vai escolher esquerda e o payoff do 1 então vai ser 1. E aí então ele vê se ele prefere escolher baixo ou alto, ele vê que ele prefere baixo, porque 2 é melhor que 1. Então a gente sabe que o jogador 1, já prevendo o que o jogador 2 vai fazer ao observar a sua escolha, ele sabe que ele vai escolher baixo, já prevendo que o jogador 2 na sequência vai escolher alto, e então o seu payoff final vai ser 2. Sim? Então o equilíbrio de Nash nesse jogo sequencial vai ser baixo, direita. E aí então a gente tem só um equilíbrio de Nash, porque a gente sabe que o jogador 1 vai fazer sua escolha depois de observar o que o jogador 2 escolheu. Então não é razoável achar que o outro equilíbrio de Nash que a gente achou resolvendo de forma de matriz vai ser um equilíbrio para esse jogo. Sim? Outro jogo que é interessante da gente ver num mundo de duopólio é um jogo de modelo de entrada. Tá? Então, a gente tem inicialmente um monopólio, tá? Aqui por isso que eu botei monopólio. Na verdade, se o segundo jogador entrar, a gente vai passar a ter um duopólio. Se ele não entrar, a gente permanece no monopólio. Então, inicialmente, a gente tem um monopólio, um mercado monopolista, e tem uma segunda firma entrante que vai tomar a decisão de entrar ou não. Se essa segunda firma entra, o nosso mundo passa a ser um mundo de duopólio. E o ex-monopolista, que era a firma que já estava no mercado, vai ter um lucro menor, porque agora ela vai ter um lucro de duopólio e não mais um lucro de monopólio. O monopolista pode escolher lutar ou não, tá? Lutar significa que ele vai tomar uma atitude muito agressiva em relação à segunda, tentando prejudicar a segunda. E nessa rodada de luta, ele vai escolher uma escolha que pode ser muito ruim para ele também, mas com o objetivo de atacar a segunda firma. E a opção de não lutar é uma escolha de acomodar. Então a segunda entra e então a gente vai jogar um duopólio, porque agora eu considerei que essa segunda firma entrou e que a gente está num duopólio, então é uma estratégia de acomodação. E a gente precisa ver o seguinte, que para esse jogo, a ameaça de lutar não é suficiente, tá? A primeira firma vai decidir entrar ou não, olhando se o monopolista de fato vai escolher lutar depois. Então, como a gente tem um jogo sequencial, então a firma entrante, ela sabe que o monopolista atual, depois da entrada, ele vai jogar o que é melhor para ele. Então, mesmo que ele ameace lutar, ele só vai lutar se essa estratégia de luta de fato for a melhor opção. Se não for, ele vai escolher acomodar. Então, não basta a estratégia de luta, não basta ser uma ameaça, ela tem que de fato ser desenhada de forma em que seja a melhor escolha para o monopolista, né? Óbvio, lembrando que ela tem que ser, essa estratégia de luta tem que ser tal que a entrante se sinta tão prejudicada que prefira não entrar. E aí, então, a ameaça valer, tá? Fazendo aqui 2 exemplos de jogo de entrada,
Resolvendo então esses dois jogos, lembrando que a gente vai resolver por indução retroativa, e eu vou resolvendo agora os dois comparando ao mesmo tempo. Primeiro a gente vai ver qual é a melhor escolha para o jogador 2. Então, no primeiro jogo, a gente vê que se o jogador 1 não entrar, a firma que já estava lá, que era monopolista, vai ganhar 9 se lutar, 8 se não lutar. E se o jogador, se é entrante, entrar e o monopolista escolher lutar, ele ganha 0. Se ele escolhe não lutar, ele ganha -1. Tá? Então, lembrando que eu chamei de firma 1 aqui é a firma que primeiro vai jogar, que é a firma entrante, que vai escolher entrar ou não. E o jogador 2 é a firma que já estava no mercado como monopolista, que vai escolher, então, lutar ou acomodar. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, se a estratégia da firma 1 é não entra, a firma 2 vai preferir lutar. E se a estratégia da firma 1 é entra, a firma 2 vai preferir não lutar. Neste outro exemplo, tá, os payoffs são diferentes, a gente vê que se a firma 1 não entra, a firma 2 vai escolher lutar. E se a firma 1 entra, a firma 2 vai escolher lutar também. Então, trazendo para a escolha da firma 1, se a firma 1 não entra, a gente já viu que o melhor para a firma 2 vai ser lutar. E se a firma 1 entra, o melhor para a firma 2 vai ser não lutar. Então, a firma 1 vai comparar aqui e vai ver que ela prefere 2. Então, para ela, o melhor é entrar. Porque ela sabe que uma vez que ela tem entrado, a firma 2 vai preferir não lutar. Então, mesmo que a firma 2 diga, eu vou lutar, a firma 1 sabe que essa estratégia de luta só é crível se de fato ela não entra. Ela não é crível se ela entra. Então, se ela escolher entrar, a posteriori, depois da entrada, a firma 2 vai querer não lutar, vai querer acomodar, porque isso é melhor para ela. Ela, como firma, fazendo uma escolha racional, ela vai escolher acomodar se a firma 1 entrar. No outro jogo, se a firma 1, tanto se a firma 1 entra quanto se a firma 1 não entra, a firma 2 vai estar melhor lutando. Então, a gente vê que a ameaça de lutar é crível nesse segundo exemplo. De fato, ela vai lutar sempre. Então, é estratégia dominante para a firma 2 neste segundo exemplo lutar. E aí, então, a firma 2 vai preferir não entrar, porque ela sabe que entrando ou não, a firma 2 luta. E, portanto, ela vai escolher não entrar. O equilíbrio é não entra, luta, entra, luta. E aí, só uma última observação. Por mais que possa parecer esquisito a questão do luta, não luta se não entrar, né? Porque a gente pode pensar, poxa, mas se a firma 1 não entrar, tanto faz para a firma 2. Ela não vai precisar de fato agir. Ela não vai precisar lutar ou não, porque não houve entrada. Mas mesmo essa ação não acontecendo, então assim, mesmo que a firma 2 não seja de fato chamada a jogar, a tomar a sua ação, ela precisa ter uma estratégia para todas as estratégias da firma 1. Então ela precisa dizer o que ela vai fazer se a firma 1 entra e o que ela vai fazer se a firma 2 não entra. Mesmo sabendo que, se não entrar, tanto faz. Ela não vai de fato lutar ou não tá. Ela precisa dizer, minha estratégia é, se a firma 1 entra, eu faço isso, se a firma 2 não entra, eu faço aquilo, tá? Então, lembrando que precisa sempre ter estratégia, mesmo que de fato a ação não aconteça. Então, esse exemplo de modelo de entrada, a gente vê aqui que para esses payoffs que eu exemplifiquei, no primeiro exemplo, não é crível a ameaça de luta. A gente sabe que se a firma 1 entra, no final das contas, a ex-monopolista vai escolher acomodar. Já no exemplo 2, é estratégia dominante lutar. Então, a firma 2 vai sempre escolher lutar. A firma 1, no final das contas, não entra, então. Por hoje é só. Até a próxima.